nosso webinar. Nós vamos dar início ao nosso webinar com o Dr. Júlio Abdala, advogado, especialista em direito empresarial e societário, é fundador do Abdala Vega Advogados, história que há 13 anos atua no âmbito empresarial com soluções para empresas e startups de diversos setores, como empresas de tecnologia da informação, imobiliárias, construtoras, bares e restaurantes, empresas de logísticas, de eventos, grandes condomínios, sindicatos e associações e outros. O Dr. Júlio Abdala é o nosso jurídico aqui no portal DF Imóveis, desde antes da empresa ser fundada. Nos ajudou muito a criar toda a estrutura jurídica que o DF Imóveis detém hoje, que permite que os nossos anunciantes sejam futuros acionistas do nosso portal. Ele, junto com seu time de associados, conduziu importantes operações de M&As aqui em Brasília. M&As são transações de vendas e aquisições de empresas, inclusive a da nossa antiga empresa. Tem sido um grande parceiro, tem feito um trabalho focado na transformação digital de empresas, e por isso nós o convidamos hoje para falar dando informação importante sobre o mercado 100% digital, né, de documentos, soluções práticas seguras em tempos de Covid-19. Então, doutor Júlio, por favor, dê a sua palavra, mas antes eu queria só pedir uma licença que eu esqueci de falar. Pessoal, tem a ferramenta aí QEA, que o pessoal chama ela às vezes como Q&A, que é em inglês, né, que é Question and Answer, que é para vocês fazerem perguntas e nós vamos selecionar aqui as perguntas para todos vocês, o público, e vamos condensá-las e vamos fazê-la direto ao Dr. Júlio. Eu estarei moderando isso. Dr. Júlio, por favor, o webinar é seu, a apresentação é sua, estamos à sua disposição. Obrigado, Marcelo, pelas palavras, pela introdução. Obrigado ao portal DF Imóveis aí pelo convite para participar desse webinar, dessa série de webinários. Para mim está sendo um privilégio muito grande, um aprendizado muito grande. E eu gostaria de reservar esse primeiro momento para manifestar meu respeito e meu reconhecimento a você, da nossa audiência hoje, você corretor de imóveis, você que é representante de imobiliária, ou você que tem interesse no mercado imobiliário. Eu sei que esse webinário está aberto para outras pessoas também, não só do mercado. Vocês abriram mão de seus compromissos, talvez compromissos pessoais, compromissos profissionais, saíram de alguma forma dali da sua zona de conforto para poder buscar aprender algo diferente, buscar agir de maneira diferente para começar a colher algum tipo de resultado diferente. Então, parabéns, nós fazemos juntos parte de um seleto grupo de pessoas que não só planejam, que não só sonham, mas que agem, né? São realizadoras, estão aqui presentes buscando os seus objetivos. Meu respeito e meu compromisso com vocês é entregar o meu melhor aqui nesse momento, para honrar essa iniciativa e a presença de vocês. Combinado? Bom, como o Marcelo disse, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Nós vamos conversar hoje sobre um mercado, sobre como ter uma operação no mercado imobiliário 100% digital. Como aliar a tecnologia e as melhores práticas em documentos eletrônicos para poder digitalizar a sua operação no mercado imobiliário. E para isso, a gente estruturou esse nosso bate-papo em algumas etapas. Primeiro, a gente já vai entrar direto vendo um exemplo prático de como é que se assina, como é que se cria e se assina um documento eletrônico através da internet. Quem já utiliza plataformas nesse sentido vai ter talvez a oportunidade de conhecer uma plataforma diferente. Quem ainda nunca teve contato com a assinatura de documentos eletrônicos pela internet de alguma forma, vai ter a primeira oportunidade de entender como é que isso funciona. E todo mundo vai perceber como é simples e objetivo criar um documento eletrônico com validade jurídica e assinar esse documento eletrônico. Em seguida, a gente vai aprofundar um pouco mais, entender o que tem por trás da validade jurídica desse ato tão simples de assinar e criar um documento eletrônico através da internet. Vamos entender um pouco mais sobre as formas de assinatura desse documento, o que tem validade jurídica, como é que se garante a validade jurídica. Depois a gente vai dedicar um tempinho
para conversar sobre os impactos que uma tecnologia como essa pode trazer para a sua vida e para os seus negócios, se você atua no mercado imobiliário, efetivamente. E, no final, como o Marcelo disse, a gente reserva um tempinho para sanar as eventuais dúvidas que surgiram no meio desse trajeto. Tá? Antes de a gente entrar no exemplo prático, eu queria compartilhar com vocês a história do Chico. O Chico, provavelmente, vocês não conhecem ele, porque ele é cliente do escritório. E, na verdade, todo cliente, pessoa física, homem do escritório, a gente chama de Chico, com o objetivo da gente manter o sigilo, né, e da identidade dos nossos clientes. Mas o Chico, talvez vocês até conheçam, que é do mercado imobiliário, porque ele é corretor de imóveis, efetivamente. Eu conheci no ano de 2012, hoje já tem bastante tempo de atuação no mercado imobiliário. Mas em 2012, ele era recém-chegado no mercado imobiliário. Se não me engano, ele tinha aproximadamente uns 8 meses de atuação no mercado imobiliário, contando um período de estágio ali, no período do curso técnico de formação que ele fez. Ele era jovem na época e já tinha excelentes resultados no mercado imobiliário. Assim. Ele tinha uns resultados bacanas, tinha uma boa comunicação, bons relacionamentos, vendia bastante lançamento e também atuava na parte de vendas de imóveis prontos. E como todo ofício, toda arte, carrega consigo uma curva de aprendizado para a gente entender o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer, ele também passou por um desafiozinho na época que eu vou contar para vocês, que levou a nos conhecer em outubro de 2012. Ele conheceu um outro profissional do mercado imobiliário, um corretor já mais sênior, e quando eu digo sênior, eu estou dizendo sênior em termos de tempo de estrada, né? Um corretor já mais com alguns bons quilômetros rodados no mercado imobiliário. E esse corretor, ele tinha autorização de venda de um imóvel super bacana no Parkway. E, coincidentemente, o Francisco, o Chico, ele tinha um cliente com um perfil perfeito para aquele imóvel. E aí, o Chico foi lá, conversou com o corretor que ele conhecia e, de alguma forma, estabeleceu uma parceria ali, meio que de maneira informal mesmo, para que eles vendessem aquele imóvel em conjunto para o cliente do Chico. E aí o Chico apresentou o cliente dele para esse corretor parceiro, que apresentou para o proprietário do imóvel, eles fizeram uma visita juntos, o negócio foi caminhando de maneira lenta, né? A gente sabe que dependendo do perfil do imóvel, esses negócios demandam um pouquinho mais para acontecer. Às vezes o negócio foi esfriando. Eu sei que passado 1 mês e meio, desde esse momento em que eles se conheceram, em que eles apresentaram o imóvel pela primeira vez, o cliente resolveu fazer uma proposta. E aí as coisas foram caminhando mais lentas e tudo mais. De repente, o Chico percebeu que o negócio ia acontecer, efetivamente. Ele não estava sendo contemplado dentro da operação na sua função de intermediador que ele fez. O negócio, ele não estava fazendo parte de nenhum documento e nem nada, e ele foi lá conversar com o corretor parceiro dele e entender, tirar a satisfação do que aconteceu. E a resposta do corretor foi basicamente assim: não, Chico, cara, você não trabalhou esse tempo todo, tem 2 meses que a gente está trabalhando aqui, e eu já conhecia essa pessoa aqui através de uma outra pessoa e tudo mais. Deu uma resposta meio direta e objetiva nesse sentido. Bem ou mal foi isso que aconteceu. E aí, obviamente, que o Chico teve que procurar o auxílio de um profissional, ele foi nos conheceu lá nessas condições. E a primeira pergunta que eu fiz para o Chico foi: Chico, tá bom, me mostra, por favor, o termo de visita assinado pelo seu cliente, por você e preferencialmente pelo seu corretor parceiro. Ele me disse: não tem. E aí o problema se instaurou. Antes não tinha um problema de verdade, mas ali um problema se instaurou. Porque se ele tivesse esse termo de visita, talvez ele não precisasse nem ter me conhecido. Talvez ele chegasse, colocasse na mesa o papel, a gente sabe que é um documento que vincula os intermediários na operação, mas ele não tinha. No fim das contas, a gente acabou encontrando outros elementos de comprovar a aproximação que ele fez, a intermediação que ele fez. Bolamos uma estratégia, colocamos todo mundo na mesa numa rodada de negociação, demos uma cartada boa, fizemos um excelente acordo e evitamos uma demanda judicial que poderia se prolongar alguns bons tempos. Bom, mas por que eu estou contando a história do Chico para vocês? Por 2 razões. A primeira é porque eu acredito de verdade que todo corretor profissional deveria utilizar o termo de visita em sua rotina. Eu sei que é burocrático, eu sei que não é prático e às vezes é incômodo. E eu sei também que a probabilidade de acontecer um problema como esse, de você ter um proprietário que talvez o proprietário nem paciente, mas um parceiro que vai fechar o negócio diretamente com o seu cliente sem te contemplar, é muito improvável isso acontecer. Isso é fato, eu concordo. A grande questão é que quando o problema acontece, e ele acontece,
o buraco é grande, o tombo é grande, entende? Então, eu acredito de verdade que se você tem um termo de visita, o Chico, por exemplo, poderia ter recebido 100% da sua comissão. Ele precisou negociar a sua comissão e ainda deixou uma belíssima parcela a título de honorários lá dentro do escritório. Então, essa é uma das razões pela qual eu compartilho essa história. E depois, a segunda razão é a seguinte: em tempos de pandemia como esse, que a gente tem o Covid-19 acontecendo, é muito comum utilizar ferramentas de visitas virtuais, né? A gente precisa, o mercado está pegando fogo, a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Então, às vezes eu tenho conhecimento de operações de compra e venda de imóvel que aconteceram, se operacionalizaram de maneira quase 100% remota, somente na hora de realizar a escritura pública de compra e venda que as pessoas se encontraram efetivamente. Mas a visita virtual e tudo mais. E no momento onde se faz visita virtual, eu não posso nem acompanhar a visita, como é que eu vou assinar e vou tirar meu termo de visita para garantir a minha segurança na operação? Nesse momento, a gente cria e assina eletronicamente um documento com validade jurídica, como nesse exemplo prático que a gente vai fazer juntos aqui agora, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para esse exemplo prático, eu estou utilizando o termo de visita padrão que eu criei aqui rapidinho para a gente utilizar, tá? Mas, por exemplo, o portal da F-Móveis tem um termo de visita bacana que você já, direto do anúncio lá, você já consegue gerar ele, já vem preenchido com os dados do imóvel, com foto do imóvel e tudo mais. A gente sabe que as entidades, o CRES, os sindicatos também oferecem kits com corretores que têm o seu termo de visita, utiliza, o que é importante é utilizar, né? Cada termo de visita tem que ter ali os dados de qualificação do corretor, nesse caso, o corretor fictício, que eu estou chamando de Abdala Vega, né? O endereço dele tudo certinho, os dados de identificação do imóvel, nesse caso é uma casa no Lago Sul, uma especificação do imóvel para não restar dúvida de que é aquele imóvel mesmo que eu estou mostrando, né? A gente adotar as providências de segurança, né? Os dados do interessado, no caso aqui é o Júlio V, que é o engenheiro, tem o endereço dele, os dados da visita, com a data da visita, hoje de manhã às 8h15, né? O interessado resolveu para fazer uma proposta, sim ou não? Se ele diz que sim, ele vem acompanhado da proposta do lado, ou diz que vai apresentar a proposta depois. Cada termo de visita tem uma dinâmica diferente. Vem com os termos que trazem toda a vinculação das partes envolvidas, e nesse caso aqui nós estamos com uma cláusula de consentimento específica que permite que esse documento seja criado e assinado eletronicamente. No final, o campo para minha assinatura na condição de corretor, por exemplo, o campo para assinatura do meu cliente na condição de interessado, e se eu tiver um parceiro na operação, é super interessante, especialmente se for ele o titular da autorização de venda ou do contrato de intermediação, super interessante que ele assine, ok? O que a gente vai fazer com esse documento? Deixa eu voltar aqui e alterar a tela que eu estou compartilhando com vocês. Vou abrir o meu navegador. Deixa eu ver como é que eu... A gente vai utilizar uma das inúmeras plataformas disponíveis aqui que a gente tem na internet. Tá? Uma qualquer, primeiro que vem à mente aqui, cada plataforma tem uma funcionalidade diferente, cada plataforma tem um plano diferente, a gente precisa analisar qual que atende melhor o seu negócio, as suas necessidades como pessoa. Tá? O que a gente vai usar é Authentic. É um site que tem disponível na internet. Deixa eu minimizar essas imagens que tem aqui. E quando você entra nessa plataforma, a primeira coisa que você vai fazer é se cadastrar. Vai ter uma página de cadastro. Nessa página de cadastro, você vai começar a preencher os seus dados de qualificação, seu e-mail, seu nome completo, seu CPF, seu data de nascimento, se for pessoa jurídica, o seu CNPJ, né? Tudo certinho. Depois que você fez esse cadastro, e aí, nesse momento de cadastro, é onde a plataforma, a tecnologia começa a captar e reter alguns dados importantes que vai dar a autenticidade necessária a esse ato eletrônico, tá? Depois que você preenche esse cadastro, você vai entrar na sua plataforma fazendo o seu login, e a sua senha, e cada plataforma tem um design, um layout diferente. Essa aqui, nesse caso, você cai numa página que tem o histórico dos seus documentos assinados eletronicamente, tem a opção de você organizar os seus documentos em pastas, só que a visita está para acontecer e eu quero assinar esse documento. Você vai escolher se o seu cliente vai assinar o termo de visita antes ou depois da visita, em qualquer momento, você já vê como é simples. Eu vou criar um novo documento eletrônico. Quando eu for criar esse novo documento eletrônico, eu vou fazer o upload de um arquivo. Eu seleciono o meu arquivo, que é o termo de visita padrão que eu criei lá, já está preenchido 100% com os dados do cliente. E eu faço o upload desse documento. Nesse momento, o que a tecnologia faz? Eu fiz o upload do documento em Word. A tecnologia já pega esse documento em Word, em um outro formato em PDF padrão, e ele transforma num PDF tipo A, que é um PDF
com algumas características de segurança melhores e que garantem mais integridade ao ato eletrônico, né? Então, ele faz o upload, aqui você pode revisar o documento, se está tudo ok, se você precisa fazer alguma revisão de layout, tudo certinho. E aí, como eu estou criando o documento eletronicamente, eu estou criando um documento, não estou assinando eletronicamente, tá? Nesse momento, gerado um documento eletrônico. Como eu vou assinar esse documento, eu vou me adicionar aqui à lista, na lista de signatários, né? Automaticamente ele puxa o meu e-mail. Eu vou ver qual o e-mail do meu cliente que tem que assinar esse documento, eu vou incluir aqui, eu vou colocar um outro e-mail aqui para facilitar o processo de assinatura. E eu posso colocar também, na verdade é super recomendado, se eu tiver um parceiro, eu incluo o e-mail do meu parceiro aqui, né? E de todos os e-mails das pessoas que vão assinar. Se for um documento, esse procedimento vale para um termo de visita, vale para qualquer outro tipo de documento eletrônico, um contrato, às vezes você tem fiador, você tem testemunha, a lista dos e-mails vai ser aqui, tá? E aí está pronto para assinar, tá? Aí cada plataforma tem uma tecnologia diferente, você pode definir uma ordem de assinatura, quem assina primeiro, né? Quem assina depois, posso escrever algum texto específico, a gente vai avançar, tá? Nesse momento, eu vou escolher aonde que é o campo de assinatura de cada pessoa. Então, se esse e-mail é o meu, eu vou inserir o campo de assinatura exatamente aqui, onde eu assinaria fisicamente, né? De maneira de manuscrito. Eu vou inserir o campo de assinatura do meu cliente interessado exatamente no campo onde ele assinaria aqui embaixo. Tudo isso que você está vendo aqui, ó, é assinado eletronicamente, uma assinaturazinha personalizada, tudo isso é estética, é aparência, tá? A integridade e a autenticidade da assinatura eletrônica do documento, a validade jurídica é garantida não por isso aqui, e sim pela tecnologia que tem por trás, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Mas, pronto, coloquei os campos de assinatura, vou enviar para assinar. Simples assim, enviei para assinatura. Como eu estou assinando o documento, ele diz que o documento foi criado e enviado com sucesso. Como eu estou assinando, ele já me dá a opção automaticamente de assinar também. Então, ele já sai daqui, criado e assinado. Quando eu clico em assinar, o documento foi assinado digitalmente. E ele já me dá a opção de baixar esse documento assinado e tudo mais. Eu não quero baixar ainda porque está faltando a assinatura de alguém. Nesse exato momento, o meu cliente, todas as pessoas que estão ali na lista de signatários, vão receber um e-mail. Um e-mail muito semelhante a esse aqui. Abdala Vega enviou um documento para você. Vai receber um e-mail para você assinar. Vai trazer a mensagem que você escreveu, já o identificador do documento. E o procedimento é simples. O seu cliente vai pegar através do seu computador ou vai pegar através da tela do seu celular e vai clicar em acessar o documento. Quando ele clicar em acessar o documento, se ele tiver o cadastro naquela plataforma, já pronto, se tiver o cadastro naquela plataforma já pronto, ele vai simplesmente fazer o login e assinar. Se ele não tiver o cadastro, ele vai fazer o cadastro dele, para a gente poder ter acesso a... Só um minutinho. A linha me atrapalhando aqui. Se ele já tiver o login, ele vai fazer o login e vai ter acesso ao documento para assinar, tá? Deixa eu só acessar novamente aqui o documento, porque eu acabo fazendo o login no meu outro e-mail. Então, eu vou acessar aqui, assinar, e aí ele vai simplesmente, ler o documento, seu cliente interessado vai ler o documento, vai concordar com os termos e vai assinar. Simplesmente vai clicar em assinar. Ele fez o login com aquele e-mail, você vai precisar colocar a senha e assinar. Pronto, está assinado. Simples assim. Aqui eu tenho a opção de baixar o arquivo, e o arquivo ele vai vir do jeitinho que ele foi originalmente feito o upload. Ele vem com uma página de assinatura ao final. Nessa página de assinatura é onde a gente trazem os elementos que garantem a validade jurídica, a autenticidade e a integridade do ato eletrônico que foi criado, né? Então, ele traz um histórico de atos praticados com esse documento. Quem foi que criou esse documento? Qual o CPF dessa pessoa? Alguém visualizou esse documento por meio de qual computador, qual IP, está localizado aonde? Né? Alguém assinou esse documento? Assinou esse documento. Também através de qual IP? De qual computador? Outras pessoas assinaram? Assinaram. Né? Seu CPF e tal. E vem trazendo uma cadeia de atos que foi praticado. E no final, ele traz também esse númerozinho aqui. Ó. Isso aqui é super importante. Isso aqui que garante a integridade do ato. Tá?
É uma tecnologia super legal que a gente vai conversar mais à frente. Mas é simples assim. Simples assim. Mas como é que pode ser simples assim? Uma operação de um documento eletrônico. É o que a gente vai ver agora. A gente vai entrar numa parte desse nosso bate-papo. A gente vai entender mais sobre qual a ciência por trás desse simples ato eletrônico de criar e assinar um documento eletrônico que a gente está utilizando aqui. Tá? E para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente precisa compreender de maneira mais específica, são 3 pontos que a gente precisa compreender de maneira mais genérica, tá? É que existe uma equivalência jurídica entre o documento eletrônico e o documento físico. A lei garante uma validade aos documentos eletrônicos de uma maneira equivalente aos documentos físicos. Desde que esse documento eletrônico, a única coisa que muda entre o documento físico e o documento eletrônico é o suporte da informação. Enquanto o documento físico, o suporte da informação é o papel, o documento eletrônico, o suporte da informação é um arquivo digital, um pendrive, um chip, alguma coisa nesse sentido. Mas desde que eu possa ler esse documento eletrônico de alguma forma, mesmo que para isso eu precise interpretar códigos binários, uma linguagem de programação, e desde que eu possa atribuir um autor àquele documento, esse documento ele é considerado equivalente para todos os efeitos legais a um documento físico. Um outro ponto importante, e aqui mais especificamente com relação aos contratos, efetivamente, é que dentro do direito dos contratos, só um minutinho, gente. Deixa eu só confirmar. Marcelo, você está me ouvindo bem? Eu estou recebendo um feedback aqui, parece que o áudio está baixo. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, todo mundo? Eu estou ouvindo bem, Júlio. Mas a gente teve uma solicitação de um palestrante de um participante, perdão, para que fosse aumentado um pouco mais o áudio, certo? Mas se você conseguisse... Pessoal, manda no chat para a gente aí se está todo mundo ouvindo bem ou se está baixo, só para a gente checar se está tudo ok. Ótimo. Estamos ouvindo bem? Tudo ok? Ouvindo muito bem? Tá bom, show de bola. Então, quem está com dificuldade aí, você às vezes coloca um fonezinho, aumenta o volume do seu equipamento aí, tá? Obrigado. Avisa a gente pelo chat. Então, continuando. Júlio. Vou fechar meu áudio aqui, tá? Obrigado pelo feedback, deu certo. Vamos lá. Voltando. Então, nós vimos que os documentos eletrônicos têm uma equivalência jurídica com os documentos físicos de toda maneira. E aí, em termos de contratos, existe um princípio que orienta o direito dos contratos no Brasil, que é o princípio da liberdade das formas. A gente falou sobre ele rapidinho naquele primeiro webinário que a gente teve. Mas, basicamente, o que ele diz, pessoal? Diz que, desde que não seja uma forma proibida por lei, ou desde que a lei não estabeleça uma forma obrigatória para a prática de contrato, qualquer outro meio de se firmar contratos no Brasil é considerado válido. E daí onde surgem os contratos escritos, os contratos verbais, os contratos eletrônicos, os contratos gestuais, todos eles são válidos. Por que o contrato escrito é mais difundido, mais utilizado que o contrato verbal? Porque o contrato verbal carrega consigo algumas dificuldades que geram uma incerteza, uma insegurança, né? Tem uma dificuldade a gente entender com clareza e com amplitude todas as obrigações de uma parte, todos os direitos da outra parte, porque o que foi acordado entre as partes não está registrado em lugar nenhum, num papel, num documento, em nada. Então, muitas vezes você precisa de testemunha ou de outro tipo de prova para poder dar efetividade àquele contrato de alguma forma. Por isso que não se recomenda utilizar o contrato verbal, por mais que tenha validade jurídica. Ele efetivamente tem validade jurídica. E os contratos eletrônicos também têm validade jurídica. E desde pelo menos 1996, pelo menos 1996, eu não sei antes, lá que foram criados os primeiros portais privados na internet, o ZAS e o UOL, já naquela época, já estava todo mundo utilizando o contrato eletrônico. Se você precisava concordar com os termos e condições de alguma coisa na internet, você já estava firmando um contrato eletrônico e ele já tinha validade jurídica. A grande questão é que até pouco tempo atrás, os contratos eletrônicos traziam os mesmos efeitos praticamente que um contrato verbal. Não se conseguia atribuir a mesma eficácia a um contrato eletrônico
de um contrato escrito, por exemplo, assinado por duas testemunhas e com firmas reconhecidas em cartório. Porque se tinha uma dificuldade de identificar quem eram as partes envolvidas efetivamente na operação, de se garantir que houve o consentimento daquela parte especificamente que consentiu e não uma outra pessoa que clicou lá no link para ele. Tinha uma dificuldade de se garantir qual foi o conteúdo do contrato que foi assinado, se ele não foi alterado, e etc. Agora, com a evolução tanto da tecnologia quanto da legislação, hoje é possível, sim, é possível se dar ao contrato eletrônico a mesmíssima eficácia que um contrato físico, assinado manualmente, com assinatura de testemunhas e com firma reconhecida. Essa é a excelente notícia. Como é que a gente faz isso? Garantindo ao contrato eletrônico 2 requisitos adicionais ao contrato, principalmente 2 requisitos adicionais. Tá? A gente mencionou lá naquele primeiro webinário, que são a autenticidade e a integridade do documento eletrônico. É sobre esses 2 requisitos que a gente vai conversar agora rapidinho. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Vamos junto. Me acompanha. Se ficar na dúvida, manda aí uma pergunta aí no Q&A. A gente vai esclarecer todas as dúvidas no final, tá? E a gente responde depois. Bom, a referência que nós temos sobre validade jurídica de documentos eletrônicos no Brasil é a ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, que é da onde se originam os certificados digitais que a gente vê hoje em dia, que todo mundo tem, computador, que você passa para o seu computador, que você tem acesso ao seu ECAC, à sua Receita Federal, Imposto de Renda, o seu certificado digital está inserido dentro dessa infraestrutura de chaves públicas brasileira. Foi a medida provisória que criou a infraestrutura de chaves públicas brasileira que fez menção aos requisitos da autenticidade e da integridade para documentos eletrônicos. Quando eu estou falando de autenticidade, eu estou falando no sentido daquilo que se pode atribuir uma autoria, autêntico, aquilo que a gente consegue identificar a origem, quem é o autor do ato eletrônico. E quando eu estou falando de integridade, estou falando da qualidade daquilo que é íntegro, que não sofreu diminuição, aumento, que não sofreu alteração de qualquer natureza. Concordam comigo que é muito importante a integridade para um ato eletrônico para fazer segurança jurídica para os documentos eletrônicos no país, né? Bom, então, o modelo oficial usado no Brasil pelas autoridades públicas para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica dos atos é a ICP Brasil, que é basicamente uma cadeia hierárquica de entidades com uma estrutura tecnológica por trás, que traz toda essa segurança e validade para os atos praticados eletronicamente. Mas como é que funciona? O que isso tem a ver com... O que o ICP Brasil tem a ver com integridade e autenticidade dos documentos e assinaturas eletrônicas? Sempre que eu chegar lá na autoridade de registro, sempre que a gente for conversar com sempre que você quiser criar ou renovar um certificado digital, o seu contato é com a autoridade de registro. Esse AR que vocês estão vendo na estruturazinha aí, tá? E o bonequinho aí embaixo é o Chico. O Chico foi lá tirar o certificado digital dele. Sempre que a gente vai ter acesso a um certificado digital, nosso contato é com a autoridade de registro. A gente não tem contato com a autoridade certificadora. Tá? Essa autoridade de registro vai fazer o quê? Vai te identificar e te qualificar, pegar suas informações, seus documentos, jogar dentro do sistema e vai criar um certificado digital para você. Quando ele entrega esse certificado digital para você, esse certificado digital vem acompanhado de um par de chaves criptografadas. Uma chave pública e uma chave privada. A chave privada, como o próprio nome diz, é a chave que só você tem acesso, através da sua senha pessoal e intransferível. E a chave pública, ela pode ser acessada por outras pessoas nessas operações eletrônicas que se faz. Então, é a combinação do uso da minha chave pública com a minha chave privada, com o uso da chave pública e privada das autoridades certificadoras, das autoridades de registro e das outras pessoas que eventualmente vai relacionar eletronicamente, que vai garantir essa autenticidade para o ato eletrônico que está sendo praticado. Uma estrutura de autoridades e tecnologia por trás que garante a autenticidade e gera essa presunção forte de que o ato praticado eletronicamente ele é válido juridicamente. Tá? Aí, assim, o ICP Brasil supre o requisito da autenticidade. E a integridade do ato? Isso é super legal. Eu sou um entusiasta de tecnologia e depois a gente pode conversar mais a respeito desse assunto. Cada ato praticado eletronicamente cria-se um código numérico único decorrente de um algoritmo que é aplicado. Normalmente é um algoritmo hash, é a função hash. Quem entende um pouquinho vai entender o que eu estou falando. A função hash é uma função matemática utilizada em diversos lugares na internet, muito poderosa. E, nesse caso, ela tem a
a capacidade de gerar um único número, um número único que individualiza aquele ato eletrônico, considerando todas as suas especificidades, as particularidades daquele ato. Eu estou dizendo que se você praticou um ato eletrônico e você alterou o pingo no i por um acento no i, o número da função hash vai ser diferente. Se você colocou uma imagem, se o arquivo é diferente, se as pessoas que assinaram são diferentes, a função checksum, a soma, o resultado final do código hash, ele vai ser diferente. E assim é que se garante a integridade de um ato. Significa que se eu pegar um ato eletrônico, praticado eletronicamente, submeter ele a uma tecnologia que é simples e fácil acesso gratuitamente pela internet, porque é um algoritmo público, submeter ele a uma tecnologia que calcula o hash daquele documento, daquela operação, eu olhar que o hash que resultou daquela submissão do documento que eu fiz é diferente daquilo que está constando no documento, alguma coisa está errada. Alguma fraude pode ter acontecido, alguma mudança, ou aquele documento não é o documento original. É assim que se afere a integridade do documento eletrônico, né, com o código hash. É simples assim, é a tecnologia solucionando de uma maneira nada convencional os problemas na nossa vida e garantindo a autenticidade e a integridade de um ato administrativo. Bom, esse de um ato eletrônico, não administrativo. Bom, esse é o modelo oficial adotado pelo Brasil, pelos órgãos públicos de maneira geral. É inclusive o modelo que os cartórios estão utilizando em seus atos eletrônicos, como muito bem lembrou o doutor Alan Guerra naquele primeiro, da Noreg, naquele primeiro webinário que a gente fez. Mas espera aí, doutor Júlio, você me mostrou um exemplo prático agora há pouco, simples e objetivo, em que você não utilizou o seu certificado digital para assinar o documento, certo? Vocês não viram usar o certificado digital. E agora? Não está fazendo sentido. Ainda não, mas vai fazer agora, tá? Presta atenção aqui junto comigo. O fato é que o certificado digital não é a única forma de se garantir a autenticidade e a integridade de documentos eletrônicos. A própria medida provisória que criou a ICP Brasil, ela diz que não se obsta, não é vedado você utilizar outros meios de comprovação de autenticidade e de integridade do documento de forma eletrônica. Inclusive, os que utilizem certificados que não são emitidos pela ICP Brasil, desde que seja algo admitido pelas partes envolvidas e aceito pela pessoa a quem for oposto. Daí é que surgem e entram em cena soluções e tecnologias como a Authentic, que a gente viu funcionando ali na prática, como tem a DocuSign, como tem a ClickSign, a D4Sign e outras que tem por aí. Tá? E como é que essas plataformas garantem a integridade e a autenticidade dos atos eletrônicos? Quando eu estou falando em integridade, eles continuam utilizando os algoritmos. É a função hash, que eu mencionei antes, tá? Que ela tem a capacidade de criar um número único para individualizar aquele seu ato. Então, se você for checar aquele número e ele não for exatamente aquilo que está mencionado no documento, aquele documento, por alguma razão, não é íntegro, né? Começa a acender um alerta, né? E com relação à autenticidade, é diferente do que a gente vê no ICP Brasil. Não necessariamente eu tenho que usar pares de chaves criptográficas, uma pública e uma privada, para garantir a autenticidade. É através da coleta, armazenamento e rastreamento dos dados da operação que essas plataformas garantem a autenticidade, quem é o autor daquele ato. Então, no momento que eu faço meu cadastro na plataforma, eu me qualifico, tenho meu nome, meu CPF, meu e-mail, minha data de nascimento, começa a se coletar esses dados, o histórico de autenticações do sistema, se você entrou, fez login, com que senha, eles não têm acesso à sua senha também por conta da função hash, mas eles sabem que é a sua senha. Se você tem duas sessões abertas na mesma plataforma com e-mails diferentes, isso também tudo é registrado. Eles identificam o IP do signatário, de todos os signatários que vão assinar aí o documento, eles identificam a localização daquele IP conforme a informação que é fornecida pelo provedor de internet. Eles mantêm uma cadeia de custódia desse documento. Quem foi que criou o documento? Ele mandou esse documento para ser assinado por alguém? Esse alguém recebeu o e-mail? Se recebeu o e-mail, ele abriu o e-mail? Ele clicou em assinar, sim ou não? E ele mantém essa cadeia de custódia com carimbos de hora confiáveis, com a geolocalização do signatário, se ele estiver, por exemplo, assinando através do celular e permitir a geolocalização. E tudo isso gera um status de conclusão do ato eletrônico. E no caso do Authentic que a gente viu, ele gera uma página ao final do documento, com as assinaturas, a cadeiazinha de custódia ali resumida, e a função hash é super importante, né? Outras plataformas geram um certificado de conclusão, efetivamente, né? Um documento separado que traz a conclusão daquela operação. Todas essas práticas reunidas exercem a mesma função que a emissão de pares de chaves criptográficas pela ICP Brasil. E assim atende o requisito da autenticidade do ato. E tem validade jurídica por expressa disposição na medida provisória que criou a própria ICP Brasil. Claro,
vocês viram que a própria legislação diz que as partes envolvidas na operação precisam aceitar que o ato seja praticado eletronicamente. É por isso que é super importante que os seus documentos eletrônicos sejam revisados por um especialista. Ele criar as cláusulas e condições adequadas para trazer segurança aos seus contratos eletrônicos. Você não quer entrar no mundo digital com contratos e documentos eletrônicos para ficar enfrentando problema no futuro. Né? Você tem só uma noção do quão importante é ter um especialista para te acompanhar a revisação dos documentos. Pensa comigo. Como é que é feito o cálculo dos prazos no seu contrato? Por exemplo, num contrato de locação, você tem um prazo para transferir a titularidade das contas de energia e de água para o locatário. Ou no contrato de compra e venda, que você tem um prazo importante de desocupação e entrega da posse do imóvel. Como é que é feito o cálculo desses prazos? Muitas vezes, os contratos, eles vinculam o início dos prazos a partir da data de assinatura do documento. Certo? Muito comum isso. Só que com assinatura eletrônica, cada pessoa que assina o documento pode assinar o documento em dias e horários diferentes. E aí, como é que fica? Qual que é a referência para o termo inicial e termo final do cálculo dos prazos contratuais? Esse é só um exemplo singelo de diversos problemas que a gente já identificou lá no escritório e que leva as pessoas a terem que lidar com o judiciário por conta de documentos eletrônicos que não tiveram um olhar sistemático, técnico, adequado sobre ele. Então, o profissional especialista, ele tem um conhecimento, uma visão do campo de batalha que outros profissionais não têm. E ele sabe exatamente quais são os erros que os outros profissionais vão cometer e que podem interferir na validade jurídica dos seus documentos eletrônicos. Portanto, invista um pouquinho mais para estar acompanhado de um especialista hoje na estruturação dos seus documentos eletrônicos. O profissional de excelência, ele se paga. O profissional despreparado para lidar com um determinado assunto mais específico, ele te leva a ter despesas com ele e depois ter que levar a gastar também com um especialista para lidar com o seu problema, que talvez pode ser bem mais profundo do que poderia ser anteriormente. Mas, enfim, só para fechar esse assunto da autenticidade, algumas plataformas de tecnologia de assinatura eletrônica oferecem funcionalidades extras que fortalecem ainda mais a coleta e o rastreamento de dados das partes envolvidas. É possível, por exemplo, usar o próprio certificado digital para assinar através de uma plataforma como essa, e sempre recomendado, sempre que tiver certificado digital envolvido no meio, prefiro o certificado digital, porque é o modelo oficial usado pelo Brasil e isso tem valor. Né? E dá para exigir também através da plataforma, por exemplo, para fortalecer essa autenticidade, que na hora de assinar, seja obrigatório a parte que vai assinar fazer o upload, por exemplo, de um documento pessoal ou de uma selfie. E aí isso vai aumentando a conformidade do ato com o requisito da autenticidade exigido pela lei para a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Compreendido? E assim a gente encerra esse tópico e vamos falar rapidinho, só para finalizar, sobre os impactos que esse tipo de solução de assinatura eletrônica, documento eletrônico, o impacto da sua operação imobiliária ser 100% digital pode trazer para a sua vida e para o dos seus negócios. Uma coisa, eu quero falar para vocês assim, vou até compartilhar aqui para vocês me enxergarem melhor. Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Corretores de imóveis, imobiliárias, todo mundo que de alguma forma estiver envolvido no mercado imobiliário. Depois do Covid-19, depois desse período que a gente está passando, o mercado imobiliário nunca mais vai ser o mesmo. Não espere que vai voltar a ser como era antes. Isso não vai acontecer. Tá? E isso é muito bom. Sabe o que acontece? É que toda essa carga de desafios e problemas que o Covid-19 trouxe a todos, ela veio acompanhada também de um empurrão para que as pessoas começassem a se organizar e se atualizar com algumas coisas que empresas já vinham praticando anteriormente e se destacando no seu mercado como um diferencial competitivo, essas ferramentas tecnológicas. E quem experimentou, pelo menos uma vez, os benefícios que essas tecnologias trazem, não volta mais atrás. E se voltar, corre um sério risco competitivo. Quando eu estou falando de benefícios, eu estou falando de benefícios importantes. Estou falando de reduzir o tempo da assinatura do seu contrato. Significativamente. Os estudos comprovam até 80% de redução no tempo de assinatura do seu contrato. É super importante. Eu estou falando de desburocratização de processos. Presta atenção no que eu estou falando para vocês. Quando você cria um contrato de locação, você gera esse contrato, você encaminha por e-mail para o seu locatário ele precisa imprimir esse documento, assinar. Muitas vezes, o cônjuge dele também assina, e aí depois ele precisa pegar esse documento impresso e entregar na mão do fiador, que precisa assinar também, e muitas vezes o cônjuge. Às vezes você tem um segundo fiador, que você precisa entregar esse documento, assinar,
e o segundo fiador e o seu cônjuge assinarem. Depois todo mundo leva, se desloca até o cartório para reconhecer as firmas, volta para a sua imobiliária. Dentro da sua imobiliária, às vezes você tem um processo, a gerente assina, depois entra no seu escaninho para que o diretor assine, e depois ele precisa reconhecer as suas firmas, para depois você arquivar isso num arquivo físico. Acabou. A assinatura de contratos é tão simples como a gente viu aqui agora, através do nosso exemplo prático. Isso não tem mais, não vai precisar mais disso. A ESB e a SEB, por exemplo, já há algum tempo aceitam contratos eletrônicos de locação como forma de comprovar essa relação de locação e o locatário vir a transferir a titularidade das contas para o seu nome. Isso já acontece. E eu acredito que lá no escritório nós somos pioneiros em provocar esse assunto lá junto à SEB e à CAESB. Quando a gente conversava com eles a respeito disso, os atendentes nem sabiam o que era o contrato eletrônico. Isso são 6 meses atrás. Agora já está sendo aceito. Tá? Então, essa é a transformação. Isso pode ser resolvido dentro de minutos. Um contrato talvez demore 4 dias para ser resolvido. Então, essa é a transformação que a tecnologia de assinaturas eletrônicas pode trazer para o seu negócio. Redução de custos, não tem impressão, não tem deslocamento, tempo de resposta, você sabe. Quem trabalha com compra e venda de imóveis sabe que, dependendo, quando o seu cliente levanta da sua mesa sem assinar o seu contrato de compra e venda, quando ele vira a esquina, é possível que ele encontre uma oportunidade de compra e venda que talvez lhe pareça mais adequada que a sua, e você deixou de tirar o seu pedido. Então, o tempo de resposta é imediato, fechou o contrato, está valendo. Né? Comodidade e mobilidade, pensa você poder virar para o seu cliente e falar que ele pode assinar os contratos de qualquer lugar, a qualquer hora, através do celular. Né? Dependendo do tipo de produto que você vende no mercado imobiliário, você pode vender ele diversos produtos ao mesmo tempo, sem aumentar o seu custo, né? Facilidade de armazenamento, não tem arquivo físico, é tudo organizado nas nuvens aí, onde você quiser. A publicação do seu documento é aceito como original, acabou aquela história de você manter uma cópia autenticada do documento, porque é o código hash quem garante a integridade daquele documento, né? Sustentabilidade ecológica, você vai estar contribuindo com o meio ambiente de alguma forma e pode utilizar isso dentro do seu marketing, do seu posicionamento. Enfim, uma série de benefícios aí. Bom, para finalizar, tá? Eu trago a seguinte reflexão para vocês. Entre 1960 e 1970, mais ou menos, são alguns bons anos atrás, a indústria automobilística ela passou por uma revolução significativa. Enquanto algumas indústrias ainda utilizavam a tradicional linha de produção, com centenas de operários trabalhando de forma organizada ali do lado do outro, outras indústrias começaram a utilizar robôs na sua linha de produção. E com isso, faziam mais velocidade, mais eficácia na fabricação de automóveis, vendiam mais automóveis do que os demais. O que aconteceu é que dentro de 10 anos, dos 10 anos seguintes do início desse tipo de tecnologia, já não se utilizava mais a linha de produção tradicional nas indústrias automobilísticas, tá? De maneira geral. E as que se atualizaram e começaram a utilizar os robôs estão presentes até hoje e prosperando muito. Então, eu tenho uma proposta para você agora que está me ouvindo, que é do mercado imobiliário, e que ainda não tem uma imobiliária digital, 100% digital. Ou se você tem uma imobiliária já digital, você não está aproveitando 100% do potencial da imobiliária digital, porque você pode, dos contratos eletrônicos, porque você pode digitalizar a sua operação societária, seus atos administrativos, seu relacionamento com seus fornecedores. Tudo isso ganha tempo, e tempo é super valioso, a gente sabe disso. Qual é a minha proposta para você? Pega um papel e uma caneta agora, ou escreve na tela do seu computador, do seu celular, de alguma forma, mas precisa escrever, tá? Isso é importante, neurologicamente é importante escrever, senão não funciona. Você vai responder a seguinte pergunta: qual é a primeira ação que você pode praticar agora, e que te coloca em direção à digitalização, para você ter uma imobiliária digital? A digitalização do seu operação no mercado imobiliário. Ou se você já tem, qual é o próximo passo que você tem que adotar para digitalizar toda a sua operação administrativa, societária e tudo mais? Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Qual é a primeira ação que você precisa executar para te colocar em direção a ter uma imobiliária que experimenta todos os benefícios de uma operação digital? Responde isso no seu papel, olha para isso e age. Começa a agir, porque isso é que vai trazer a sua transformação. Tá? Que vai fazer você experimentar todos os benefícios desse negócio. Se eu, de alguma forma, conseguir trazer uma transformação para a sua vida ou para o seu negócio, eu acabei atingindo o meu objetivo aqui com esse webinar, tá? E eu vou ficar muito feliz por você. Então, muito obrigado pela atenção de vocês todos. A gente vai parar um pouquinho agora para tirar as dúvidas. Aí tem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, Abdala Vega Advogados. Nosso site é www.abdalavega.adv.br. Lá tem um blog com alguns artigos super legais sobre o mercado imobiliário também. E eu fico à disposição. Obrigado, gente. Doutor Júlio,
Eu gostaria, nesse momento agora, que você deixasse seus contatos aí na tela, enquanto que a gente for conversar, só para o pessoal anotar. Deixa um pouquinho os contatos, por favor. Claro. Por isso que a gente vai conversando, caso as pessoas tenham interesse em tirar algumas dúvidas diretamente contigo, e aí vai. Então, vamos lá. Vamos aproveitar aqui o momento agora. Eu vou primeiro agradecer, obviamente, né, a sua palestra. Você foi super prático aí no caso, mostrou uma ferramenta importantíssima como exemplo, que é o termo de visita. O termo de visita, eu trabalhei como corretor de imóveis no mercado imobiliário em 98 a 2000 e de 2000 a 2002 como supervisor de vendas da antiga marca Imóvel Paulo Baeta, que era uma imobiliária líder de mercado multimarcas, né, das construtoras aqui em Brasília. Bom, vamos lá. O que eu posso falar de experiência própria rapidamente? Na minha vida inteira, dos 2 anos que eu fui corretor de imóveis, e eu posso falar que tive um relativo sucesso como corretor de imóveis autônomo, de 98 a 2000, eu usei em todas as minhas visitas termos de visita e nunca tive um problema com isso. Para falar a verdade, eu tive um problema. E essa pessoa que me deu o problema, o que ele fez? Ele tentou entrar direto em contato com o proprietário. Então, quem cria problema é porque ele está mal intencionado. Então, corretores de imóveis, eu te falo que não tem dificuldade para tirar termo de visita das pessoas. As dificuldades, quem cria somos nós mesmos. Para mim está claro, eu gerenciei 12 uma equipe de 12 corretores, e dentro desses 12 corretores, desses 2 anos, rodaram na minha equipe mais de 50. O padrão das pessoas é procrastinar, é jogar a culpa em algum outro problema e menos fazer. Então, quem sempre fez, sempre dá resultado. Bom, você falou explicou especificamente também, de forma prática, uma das ferramentas, tem várias ferramentas, como você colocou, né? Pelo que eu vi, você nem no seu escritório, você colocou, você nem utiliza muito essa ferramenta, você utiliza uma outra ferramenta, mas você sugeriu essa só por conta da facilidade, e por essa facilidade nós também escolhemos essa ferramenta para utilizar na DF Imóveis, certo? Tá? Você fez uma belíssima explicação sobre certificados digitais, digamos assim, vou resumir dessa forma, e você fechou de forma brilhante aí sobre o novo mercado, né, que todo mundo tem que reaprender. E reaprender tem que reaprender o tempo inteiro, né? É o novo mantra do momento. É resiliência, a palavra bonitinha que está no momento agora aí, rodando todo mundo. E para contextualizar, Yorari Ananá, que é um dos principais pensadores aí, da atualidade, né, que ganhou o best-seller como o melhor livro de 2015 do Sapiens, os pensadores hoje eles sintetizaram nos 4 Cs, que isso vem dos Estados Unidos, obviamente, o C, que é pensamento crítico, né, ou seja, nós temos que ter pensamento crítico, nós temos que elaborar cada vez mais a nossa comunicação. Veja como tudo isso tem a ver com nós, o mercado imobiliário e corretores de imóveis, né? Colaboração, aí vem todo tipo de colaboração, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar compartilhando conteúdo, ou seja, os imóveis, fazendo negócio juntos. E criatividade, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, vamos lá, pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. E tudo isso tem a ver, obviamente, com o quê? Com conhecimento. Sem conhecimento, você tem dificuldade de fazer isso tudo que você está sendo colocado aqui. Então, doutor Júlio, concluindo aqui a minha tentativa de contribuir no que você colocar, fazer um resumo, a gente tem que estar o tempo inteiro reaprendendo mesmo, né? Até nós mesmos aqui da própria DF Imóveis estamos aprendendo todo dia a gente aprende coisa nova, não tem como. E o webinar é uma ferramenta nova que nós estamos criando aqui para os consumidores finais e para o mercado imobiliário. Bom, vamos lá. As perguntas que eu queria te passar aqui, primeiramente, tá? O que me foi colocado. Primeiro, essas tecnologias funcionam de forma adequada nos smartphones? É fácil de fazer isso?
Cada plataforma, então assim, nós estamos, quando eu estou falando de tecnologias de assinatura eletrônica, eu sempre me refiro ao que tem de referência, né? Você tem tecnologias de empresas que estão fazendo um trabalho muito sério e você tem outras que estão muito incipientes e que ainda têm algumas dificuldades. Então, assim, você tem excelentes tecnologias hoje que são completamente integradas ao celular e elas funcionam normalmente assim como você abre um e-mail na tela do seu celular, acessa pela web e clica em assinar e assina o documento. Tá? Ou seja, super fácil, é super simples, não tem Super dificuldade simples. nenhuma, né? É super legal de utilizar, inclusive, sabe? Eu costumo assinar, meus contratos de honorários são todos assinados via... Meus contratos de honorários são todos eletrônicos, minhas assinaturas são todas eletrônicas, meus clientes adoram assinar os contratos eletrônicos. E para você ter uma noção, a gente administra não. Nós somos responsáveis pelo jurídico de algumas empresas com uma estrutura bem complexa, societária, com muitos sócios fora de Brasília e tudo mais, e todos os documentos, ninguém precisa se reunir, viajar para Brasília para poder fazer reunião de assembleia ou reunião de diretoria. Todos os documentos eles assinam, e não tem esse negócio de você mandar o documento mais por correio para a pessoa assinar lá e reconhecer firme e votar. Todos os documentos são eletrônicos com validade jurídica e com essa facilidade, um toque na tela do celular. Olha que maravilha, gente. Então não existe dificuldade, né? Só facilidade. Vamos lá, vamos ser prático e direto ao assunto. Voltando sobre essa questão as perguntas que nós temos aqui, segurança de hackers, no caso, né? Como é que você visualiza isso, a segurança contra hackers nessas plataformas digitais? Legal. Eu vi aqui a pergunta também a respeito desse assunto, né? Qual a garantia e segurança desses certificados e contratos digitais contra hacker? Olha que interessante. A fraude ela está aí disponível para todo mundo, né? Você imagina a facilidade que uma pessoa habilidosa, uma pessoa mal intencionada e habilidosa para fraudar, ela tem de pegar um contrato que está com um selo de reconhecimento de firma e um selo de autenticação em cartório, e se ele quiser efetivamente, ele pega aquilo ali, ele transporta isso de alguma forma para algum outro documento e tudo mais, e ele começa a praticar fraudes para as pessoas mais desatentas, né? A gente sabe que tem uma segurança por trás disso tudo também, atividade prática. Mas para as pessoas mais desatentas são aquelas que caem na fraude. Do mesmo jeito que eu consigo fraudar um documento físico, as pessoas podem tentar fraudar um documento eletrônico. Ninguém está imune à tentativa de fraude. O que eu posso lhe afirmar com toda certeza é que aquele algoritmo, ele é quase absoluto. A tendência de acerto dele é ao infinito, assim, entendeu? Então, o que valida a integridade daquele documento, e não o conteúdo que está escrito, mas a integridade daquele documento, é um algoritmo super poderoso e ele atende tanto o requisito da integridade e da autenticidade que é utilizado pelo governo federal para validar os seus documentos eletrônicos, né? E que é utilizado hoje no processo judicial eletrônico para validade dos documentos eletrônicos. Então, assim, a pessoa que está lidando com o documento eletrônico tem que entender com quem que você está lidando e se você está sendo vítima de algum tipo de fraude, de alguma coisa nesse sentido. Mas, no meu ponto de vista, é assim que funciona. Então, tentando concluir aqui, a pergunta sendo direto aqui, é quase impossível, entre aspas, de você hackear um sistema digital. Quase, né? Vamos colocar impossível, porque possibilidade não existe, né? Você sabe que até os órgãos oficiais, se você ler, por exemplo, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é a autoridade certificadora raiz do Brasil, você não vê eles falando que é inviolável absolutamente. Porque agora, a gente sabe que a matemática tem números que nos levam tendência ao infinito, né? É porque, assim, é quase impossível. A gente não vai ver algum caso onde o número hash não bate, entendeu? Perfeito. Então, ótimo. Vamos passar para a próxima aqui no caso, né? Eu vou falar só mais um item entre entrar na questão do WhatsApp e o que o WhatsApp dá garantia para os corretores. Entrar nesse termo, quero entrar numa outra, que é a questão de tempo de digitalização, ou seja, quanto tempo você acha que uma pequena empresa, né, um corretor autônomo, vamos colocar assim, ele demora para se tornar 100% digital, uma pequena imobiliária, né, com, sei lá, vamos falar, com 100 contratos, né, dentro de carteiras imobiliárias, carteiras de locação, se tornaria digital no seu ponto de vista, e uma carteira com, digamos, 500
imóveis? Em quanto tempo você acha que uma empresa consegue passar pelo processo de digitalização, né? Vamos colocar aqui no absurdo aqui também, uma grande construtora que tem diversos contratos. Eu vou falar para você uma coisa, eu trabalhei durante 5 anos na Xerox do Brasil e a gente fazia GED, que era Gerenciamento Eletrônico de Documentos, né? Naquela época. A Xerox foi a plataforma que construiu o OCR, que é o reconhecedor de caracteres originais, ou seja, você recebe um texto e transforma aquela imagem, uma fotografia de um contrato, transforma ele no próprio contrato novamente. Bom, essa naquela época, em 98, foi quando eu saí de lá, a internet ainda era discada, eu posso te falar que era uma dificuldade enorme de se fazer isso. Hoje o OCR é livre, a internet é super rápida, né? E nós temos scanners e a próprio celular de forma muito mais fácil de se fazer hoje do que naquela época. Então, vamos nessas questões de tempo aí, que é uma questão que você já lidou com essa digitalização em conjunto de documentos e toda a estrutura depois aquilo, né, desses 3 itens, corretores autônomos, uma com uma imobiliária de tamanho médio, para falar assim, e uma grande consultora, só para a gente nortear aqui ao público. São diversos fatores que interferem no tempo que é necessário para a gente poder digitalizar uma operação, promover uma transformação digital no negócio. E um desses fatores, tem algo que você mencionou que não é um fator, que é a quantidade de imóveis em si, efetivamente. Então, uma imobiliária que administra 100, 200, 500 imóveis, para a gente não faz diferença. E sim, a complexidade, a quantidade de documentos envolvidos na operação, né? Porque se você quiser fazer uma transformação eficiente, você vai precisar de um olhar clínico sobre todos os seus documentos, do mais singelo termo de visita ou termo de vistoria, até o mais complexo contrato de incorporação, se for o caso, né? Então, o fator que interfere é isso, quer dizer, quantos documentos você tem, o que eu posso, e mais do que isso também, a disponibilidade do nosso cliente de acompanhar a evolução dos trabalhos, porque a consultoria para a implantação de uma transformação digital, lá no nosso escritório, ela passa por alguns processos. No primeiro momento, a gente faz uma imersão para entender a dinâmica dos contratos envolvidos em toda a operação e checar se o dono da empresa ou se o corretor autônomo tem interesse de operacionar, de digitalizar, de transformar em digital somente a sua operação, a sua atividade fim, por exemplo, a operação imobiliária, ou as atividades meios. Eu quero que o meu relacionamento com fornecedores de produtos e serviços também seja eletrônico. Eu quero que minhas decisões internas, administrativas, eu quero que minha relação societária com o meu sócio seja todo eletrônico. Isso tudo aumenta a quantidade de atos que a gente vai ter que revisar e organizar, né? Depois dessa imersão e a decisão do nosso cliente, no sentido de nós vamos digitalizar somente o operacional da parte imobiliária. Aí a gente começa a fazer a revisão e adaptação técnica dos documentos. Em seguida, a gente faz um treinamento interno mais específico a respeito da validade jurídica dos documentos eletrônicos, transformando esse treinamento para uma realidade dentro da empresa. Por quê a gente faz isso? Porque ainda existem muitas objeções. É uma novidade, não tão nova, mas é uma novidade. Está ficando mais presente na vida das pessoas. Então, existem muitas novidade para quem está implementando, né, doutor Júlio? Exato. Novidade para quem está implementando. Quem está implementando é uma novidade. Existe, mas quando está implementando é uma novidade, não tem como. Pronto. Exato. Então, assim, existe uma objeção, as pessoas tendem a estar mais tranquilas com aquilo que já conhecem e que já funciona na vida deles, né? Então, esse treinamento é para sanar as objeções internas sobre validade, sobre prática, sobre uso, sobre como é que as coisas acontecem, e também criar argumentos para que o time daquela empresa ou aquela pessoa que está recebendo o treinamento possa quebrar as objeções das pessoas com quem ele vai lidar com os contratos eletrônicos. Às vezes ele vai ter locatário que não quer assinar contrato eletrônico, e aos poucos ele vai quebrando essas objeções e digitalizando a operação dele, né? Então, e depois desse treinamento a gente atua junto à equipe de comunicação e mídia, se for o caso, ou se for uma operação mais pequena, ou uma operação menor, de um profissional autônomo, por exemplo, ele mesmo faz a mídia dele, o WhatsApp, o Instagram e tal, a gente coordena a criação de uma cultura interna e externa de utilização dos contratos eletrônicos que vai acontecer nesse processo todo. Então, nesse meio do caminho, a gente precisa conciliar as agendas de todos os envolvidos e tudo mais. De maneira geral, e aí, obviamente, também depende da
da disponibilidade e da demanda que o escritório tem. Esse tema de transformação digital no escritório, hoje em dia, já há algum tempo, é um tema muito em voga, as pessoas nos chamam muito para fazer isso. Então, isso aumenta o volume de trabalho. Então, a gente entra naquela... E a gente sempre está trabalhando em um nível acelerado de excelência para entregar o mais rápido possível e com qualidade. Mas, dependendo do volume, isso demanda mais tempo para poder ser executado, né? Então, de maneira geral, respeitadas as proporções do número de documentos, respeitada a disponibilidade de todo mundo, a gente tem a experiência de que em 15 dias é possível você estar 100% operacional na sua operação imobiliária. Ou seja, vai depender muito mais da concentração e da vontade de realizar da outra parte, né? Porque as orientações elas são passadas por vocês de forma mais rápida e quem vai implementar, o tempo vai estar muito mais ligado a quem vai implementar do que na consultoria, enfim, que é passada por vocês ou por qualquer outra pessoa, no caso, né? Obviamente que você faz toda essa levantamento de necessidades, levantamento de documentos, tudo mais, e isso aí é preponderante para poder colocar o tempo. Agora vamos a gente estabelece uma previsão no começo dos trabalhos ali para atender. Legal. Vamos lá. Um outro ponto importante aqui, que é muito questionado pelos corretores de imóveis, eu não sei se é questionado pela resistência própria que as pessoas acabam criando ao termo de visita, né? Para o próprio corretor, eu vou te falar, minha experiência, eu não tive problema com termo de visita durante 2 anos que eu atuei ativamente no mercado. Eu consegui tirar de todos os clientes. O único que eu não consegui tirar, ele não quis tirar porque ele quis tentar me pular para falar direto com o proprietário. E ele fez isso efetivamente, tá? Então, vamos lá. E, graças a Deus, o proprietário estava do meu lado. Se não tivesse do meu lado, eu tinha tomado o bypass. Mas vamos à questão, às perguntas específicas sobre o WhatsApp. Um consumidor final vai lá, me passa um WhatsApp falando que quer visitar o imóvel e eu agendo com ele. Eu estou seguro? Eu preciso de termo de visita? Interessante, né? Realmente, a restrição que a gente tem de utilizar é um instrumento que está à disposição dos corretores. E realmente eu conheço muitos profissionais que não usam. E está tudo tranquilo, está tudo certo, tá? A gente sabe que é improvável ter algum problema. Quer dizer, toda a sua história, lógico, você sempre utilizou o termo de visita, o que já diminui drasticamente o risco de um problema, né? Mas você teve um, né? Eu desejo que ninguém tenha um problema nesse sentido. É improvável que você tenha um problema nesse sentido. A grande questão é que quando tiver um problema, o que você prefere? Você tem um documento eletrônico com validade jurídica para você garantir a sua participação no negócio, ou você quer ter só um meio de prova? O que a gente conversou, quais são os requisitos para dar validade jurídica a um documento eletrônico? E como é que se faz isso? Com força de documento eletrônico, né? E o WhatsApp, quando fala assim, o WhatsApp serve? Serve. Então, o que você quer? Você quer um meio de prova, que você vai depender da interpretação do juiz se o WhatsApp é um meio de prova válido ou não. Se o juiz ele é mais sistemático e vai querer auditar o WhatsApp para poder considerar que aquilo é verdadeiro ou não. Ou você vai querer reduzir, você vai querer criar uma ata notarial a respeito do que está escrito no seu WhatsApp para dar fé pública de que aquilo que está no WhatsApp é válido para você poder comprovar o seu negócio. É isso que você deseja? Ou você deseja poder na sua mão? Então, funciona? Funciona. Está à disposição de todo mundo. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já vi juiz reconhecer um contrato entre as pessoas por conta do joinha do WhatsApp. Joinha. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Você faz isso, eu pago, você faz. Ninguém falou concordo ou esse é o nosso contrato. Joinha. Contrato gestual. Agora, até chegar lá, amigo, foram 2 anos, 3 anos e meio de processo em primeira instância, mais recurso e tudo mais. Qual o nível de segurança que você está atribuindo ao seu negócio? Uma segurança de verdade ou você está trabalhando meio que jogando com o seu risco e se der algum problema a gente resolve depois? Entendeu? Cada dia que passa, a gente recebe, olha que interessante, nós estamos recebendo com frequência dentro do escritório pessoas com ideias de uma empresa. Eles vêm e nos contratam para compartilhar a ideia e ver como é que a gente cria
a estrutura jurídica adequada para acontecer. Por quê? Porque as pessoas são conscientes de que fazer isso é um investimento inteligente. Porque ter que arrumar problema depois é muito pior, né? Então, as boas práticas que a gente pode adotar, hoje em dia, mais ainda, com a simplicidade de um documento eletrônico, com a simplicidade de clicar na tela do computador, elas são muito saudáveis. Então, assim, substitui? Não substitui. Agora, se não tem, não quer usar, pelo menos isso você tem que ter. Porque o seu advogado vai agradecer. Se você não tiver o WhatsApp, aí complicou. Ou seja, se usar o WhatsApp, provavelmente, né, doutor Júlio, você vai precisar também, se der problema, de um advogado mais para frente, né? Então, aí é decisão de cada um. Se quer, se está, entre aspas, quase praticamente 100% seguro com o termo de visita, tal, proposta, deu problema, não recebeu pago a comissão, você entra na justiça e ganha mais rápido com o termo de visita e a proposta é descrita de forma documental, digital, no caso, ou física mesmo no papel. Bom, uma outra pergunta que foi colocada sobre o WhatsApp aqui é quando você recebe efetivamente uma proposta com nome, CPF, condições de pagamento, né, preço e tudo mais. Isso também, você tem essa documentação de que, né, a pessoa, vamos colocar aqui o passo, né, geralmente as pessoas marcam a visita, né, através, inclusive, do WhatsApp, tomando esse cenário aqui, pelo que eu estou entendendo, que foi colocado, né? Aí o corretor não fez um termo de visita, mas recebeu o WhatsApp. Pelo WhatsApp ele está se sentindo mais seguro, obviamente ele está mais do que não tem nada, né? Para quem não tem nada, a metade é o dobro, então tem a metade, digamos aí no caso. E a pessoa visita o imóvel e depois de visitar o imóvel ele faz uma proposta desse visitante, né? Esse pretenso comprador. E para levar a proposta ao proprietário, o corretor recebe a proposta, pede para colocar nome, CPF, condição de pagamento, ele faz o print, o corretor faz o print da tela e manda isso para o proprietário, certo? E o proprietário dá o ok ou não da transação. A situação se assemelha ao que a gente conversou anteriormente, ou era melhor ele ter feito isso e transformado isso num documento digital? Vamos falar o ideal, no caso, para que seja negócio, transformar isso em digital. Como é que funcionaria? Como é que você recomendaria que isso seja feito? O que a gente tem que entender, então, que legal, né? O WhatsApp ele é um instrumento que já utiliza que a gente já utiliza para gerar um rastro de provas do que está acontecendo, né? Realmente, é um rastro de provas. Eu recebi a proposta, eu passei, dei o print, o proprietário deu o ok, e é um rastro de provas. Show. O ideal é o que você comentou, Marcelo, é você transformar esse rastro de provas em um documento com eficácia imediata. Olha que interessante. A gente sabe, isso é até um tema que a gente pode conversar aqui também. As pessoas talvez não saibam com muita clareza por que se utilizava, já estou usando o documento com impresso e manuscrito no passado, né? As pessoas não sabem por que se utilizava assinatura de 2 testemunhas em um documento. Muita gente não sabe. Porque as testemunhas estão ali para dar credibilidade, dar fé de que aquele ato efetivamente aconteceu naqueles termos entre aquelas pessoas. E é um requisito, nos termos da legislação civil, para que o contrato possa ser executado. O que é a execução? Então, é o seguinte, juiz, o que está nesse contrato aqui foi um acordo entre as partes, ele se obrigou a me pagar tanto. Manda me pagar. E aí o processo é assim, juiz, pague-se. Tá? Isso é um contrato com validade jurídica e assinatura de 2 testemunhas. Se eu não tenho assinatura de 2 testemunhas, via de regra, o juiz vai ter que receber esse contrato, ele vai falar, opa, não tem executividade nesse contrato, porque eu não tenho 2 testemunhas. Então, vamos analisar o que está acontecendo. Abre para a outra parte se manifestar, a outra parte pode contestar, se instaura o litígio, se estabelece ali o processo judicial e lá na sentença, depois de transitar em julgado, eu vou começar a apurar os resultados do meu contrato, que não tem assinatura de 2 testemunhas. Então, a pergunta é, o que você prefere? Um contrato que você possa executar ou um contrato que você depende do juiz para executar, depois de anos de processo, né? A interpretação é a mesma. O WhatsApp está aí. Ele linka e traz uma operação com um rastro, um histórico de operações que está evidente que você intermediou. E, via de regra, você não vai ter problema com isso, porque está evidente, né? Agora, eu prefiro ter um documento único,
assinada eletronicamente, ou mesmo que seja por escrito e tudo mais, onde a gente compila aquilo ali. Inclusive, a proposta, por exemplo, no direito do consumidor, ela vincula. Aquilo que eu fizer de proposta, eu sou obrigado a cumprir, né? No mercado imobiliário, para isso acontecer, eu preciso ter um documento com uma proposta de caráter vinculante, com algumas penalidades e alguma coisa nesse sentido, né? Então, o ideal é que você utilize os documentos corretos que estão à sua disposição no mercado imobiliário, que trazem a certeza e segurança do seu negócio. O WhatsApp é só um meio de prova. Ótimo. Então, o que acontece? Volta àquela questão, né, doutor Júlio? A gente tem que reaprender, né? Hoje as ferramentas estão aí disponíveis de forma extremamente fácil, não tem nem comparação há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, quando a gente falava em GED, direcionamento eletrônico de documentos, na Xerox, quando eu trabalhei lá. Então, é um outro momento, é uma outra velocidade. Nós temos aí a questão dos apps, né? Como você sugeriu aí muito, que é muito rápido, muito dinâmico. É simples demais. A gente que complica a nossa vida. A gente tem que descomplicar. O momento agora é o momento de descomplicar. O momento é de reaprender. É o momento de executar, né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente tem que não criar resistências. A gente tem que mudar o nosso mindset, né? O mindset tem que ser, opa, como é que eu aprendo isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu melhoro as minhas maneiras, no caso, né? Então, assim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, no caso. Você, como uma pessoa, né, do direito, do papel, do documento, né, ou seja, em tese, a sua profissão é uma profissão muito ligada a papel, né? Você lembra sempre do advogado, atualmente carregando aquele carrinho, quase um carrinho de compras, com 300 processos ali, aquele papel pra caramba para ler, né? E eu vejo sempre, desculpa, o seu escritório, eu não vejo papel. Quando eu vou para o seu escritório, o escritório é super enxuto, ou seja, você é um exemplo de digitalização total de um setor extremamente, vou colocar assim, entre aspas, burocrático na questão do papel, né? Por favor, fala um pouquinho sobre isso. Sua mudança de mindset. Realmente, toda mudança carrega consigo um quê de insegurança, né, em todo mundo. Quem realmente está com o mindset bem preparadinho, ele não sente isso de maneira muito marcante. Mas toda mudança traz consigo um quê de incerteza e insegurança. E muitas pessoas congelam frente a mudanças. Eu conheço pessoas que congelam frente à mudança. Ela fica num estado de inação. Vou ou não vou? Mas isso e tal. E foca no problema ao invés de focar na solução, e as coisas não acontecem, né? Na advocacia, a gente viu muito isso na época da implantação do PJE, do Processo Judicial Eletrônico. Sabendo da notícia, eu mesmo pulei de alegria. Porque eu falei, nossa, que maravilha, realmente. Não estava fazendo mais sentido num mundo onde tudo era digitalizado, a gente já digitalizava via scanner, os documentos e tudo mais, a gente ficar carregando processos que tem 10, 15 volumes de processado lá. E me incomodava muito. Pensa comigo. Tinha vezes que eu me deslocava do meu escritório para ir ao fórum, para buscar os autos de um processo, que estava com prazo aberto para a gente atender. E às vezes eu ia ao fórum só para resolver isso, e aproveitava para resolver uma outra coisa, né? Eu chegava na secretaria do fórum e eu ia buscar os autos do processo, informava o número do processo ao atendente da secretaria, e aí ele falava, vou buscar. Aí ele entrava, sumia no meio daquele tanto de prateleira cheia de processos que tinha lá, cada um com um prazo diferente, eles têm uma sistemática deles. Depois de 20, 25 minutos, ele voltava e falava, doutor, nós vamos ter que fazer uma busca no seu processo. O seu processo sumiu. Sabe? É um negócio absurdo, desse jeito. Nós vamos fazer uma busca no seu processo. Eu falei, peraí, pô, tem prazo? Falei, não. Aí eu emito uma certidão aqui, que você compareceu aqui aos autos, ao cartório, e não encontrou os autos do seu processo, e a gente vai abrir o prazo para você. Aí eu perdi meu deslocamento para o fórum, voltava para o escritório, feliz, e esperava a secretaria encontrar os autos do processo. Então, essa situação só acontece em circunstâncias como essa, onde você tem uma estrutura física, né? Quando veio para esse processo judicial eletrônico, eu escutei muitos colegas advogados reclamando. E está tudo certo, porque a mudança traz um quê de incerteza, de tirar a gente da zona de conforto. Tudo está funcionando agora, por que eu vou mudar? Né?
aí demanda um tempo para a gente perceber os benefícios e tudo mais. A questão do mindset realmente ajuda muito. Eu não sei se eu já comentei contigo, provavelmente já. Eu vou fazer um comentário aqui superficial a respeito disso, não é incentivando nem desincentivando, tá? Mas eu tenho uma formação em coaching e eu fiz essa formação em coaching, uma formação profunda em coaching, e eu fiz ela com o propósito específico de trazer as técnicas do coaching para dentro do escritório. E isso trouxe uma transformação nos resultados do meu escritório. Por quê? Com a formação em coaching veio uma mudança de mentalidade. Além das técnicas, veio uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade me deixa mais preparado para a mudança, me deixa mais forte para encarar os desafios, me deixa mais... me faz enxergar a realidade de uma maneira mais suave. Então, realmente, estar preparado com a mentalidade, a primeira coisa que tem que fazer é abrir. E entender que a verdade está aí ao redor e que eu não sou o dono da verdade, e que o que eu sei e o que eu faço é o que funciona, né? E começar a perceber, receber os feedbacks, ver o que o mercado está dizendo. Você vê que o contrato eletrônico no mercado imobiliário já está aí há algum tempo, né? E ainda assim, hoje me aparecem clientes imobiliárias que estão digitalizando suas operações agora. Porque cada pessoa tem um tempo, não tem nada de errado com isso também. Às vezes eu priorizei na minha imobiliária outro assunto. O importante é começar, né, Togílio? Dá o primeiro passo. Você concorda que os benefícios são muito marcantes? Em comparação, como é que foi a mudança? Como é que foi a experiência de transformação digital na DF Móveis para assinatura eletrônica? Foi uma semana. Uma semana já mudou tudo, mudou completamente a empresa. Doutor Júlio, o tempo a gente já extrapolou aqui mais de 20 minutos do tempo que a gente tinha planejado, né? Não de forma proposital, mas porque foi gerando a dinâmica, as perguntas e as colocações aqui no caso, né? Então, eu gostaria de agradecer aí a sua palestra, a sua excelente informação transmitida a todos nós. E gostaria de deixar agora para você se despedir aí dos participantes, todo mais. Fica à vontade. Muito obrigado, doutor Júlio. Obrigado pela audiência de todos, obrigado pela presença. Mais uma vez, repito, se eu de alguma forma conseguir trazer alguma transformação para a sua vida, eu atingi o meu objetivo. A gente está aqui vivendo no nosso escritório uma missão de impactar a vida das pessoas ao nosso redor, de verdade, profundamente, e eu espero que tenha sido valioso. Continuo à disposição para tirar dúvidas e desejo aí o maior sucesso para vocês. Eu tenho certeza que está todo mundo mais feliz, mais tranquilo agora que as imobiliárias estão podendo abrir suas portas, as suas atividades vão começar a voltar à rotina. Só não permita que isso te mantenha no passado. Abrace o presente, abrace o futuro, abrace o que tem disponível de tecnologia aí para transformar a sua realidade e entrar nessa onda de experimentar esses benefícios junto com todo mundo. Tá? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, ADF Móveis. Parabéns pelo sucesso. Até a próxima. Excelente dia a todos. Obrigado, gente.